Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a santa paz de Deus em todos os corações. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado para nós adorarmos o Senhor de todo o nosso coração. Um pouquinho mais cedo, nós tivemos o culto das nossas irmãs e agora à noite o culto para toda a Irmandade novamente. Não que o das irmãs não seja, também é, mas é um culto direcionado para as nossas irmãs, para as mulheres mesmo. E agora para toda a família, a mocidade, toda a Irmandade em geral. Vamos adorar a Deus nessa noite, começando o Santo Culto, cantando o hino 368, 368.
Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino para orar ao Senhor. Então pedimos à Irmandade que já vá mandando os seus pedidos de oração aí através da live, no Face, no YouTube, e que não deixe de compartilhar, de deixar o seu like, para que a gente alcance muitas vidas. A gente tem pedido isso à Irmandade, graças a Deus vocês têm atendido, nos têm ajudado aí na divulgação do Santo Culto, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 374, 374. Constantemente oremos, irmãos, constantemente busquemos a Deus, ao Criador levantemos as mãos, pois Ele atende a todos os seus. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar, ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá, Ele nos ajudará, forças do céu nos dará. Com paciência, esperança e fé, firmes sejamos em Cristo Senhor, pois sua vinda já próxima é, terminará a tristeza e a dor. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar, ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá, Ele nos ajudará, forças do céu nos dará. Esse caminho que leva aos céus, pacientemente devemos seguir. Quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá possuir. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar, ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá, Ele nos ajudará, forças do céu nos dará. Glória a Deus, glória a Deus. Esperemos receber de Deus essa força que vem do céu, que ela possa revestir a todos nós, a todos vós, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus agora e apresentaremos ao Senhor os pedidos de oração da nossa Irmandade, que tem feito aí através da live, também os irmãos que têm feito através do WhatsApp, das nossas redes sociais, nas páginas da igreja, no site, e de toda forma de comunicação possível, temos recebido pedidos de oração. Também vamos apresentar a Deus, a família do nosso querido irmão Zé Hilton, que Deus o levou na manhã de quinta-feira. Ontem foi o funeral dele aqui em Santana de Parnaíba, estávamos o irmão N e eu lá, Deus me deu a graça de atender esse santo serviço, e a família sofrendo muito, uma morte muito repentina, um acidente, enfim, ficam todos órfãos, a nossa Irmandade também bastante entristecida com isso. O servo de Deus partiu na certeza da vida eterna, mas fica um vazio, que só o Senhor pode preencher.
as netas, os netos, noras, genros, uma família bem grande, a querida Irmãzilda, a esposa, um pouquinho enferma, sofrendo bastante também. Vamos orar por eles, para que Deus também possa colocar o seu amor, a sua misericórdia sobre essas vidas, porque nada que falemos poderá confortar esses corações, só Deus mesmo. Ontem estávamos lá e a gente não tem o que falar, você fica lá parado, sem saber como agir, porque é uma situação tão difícil. Mas o Senhor tem o bálsamo. A palavra diz que Ele abre a ferida, mas Ele também fecha. Então, peçamos a Deus que o Senhor também ajude esses teus filhos nesses momentos de adversidade, de aflição. Não só eles, mas tantos outros que estão passando por esse processo difícil da separação, né, dessa separação material, outros que estão internados em UTIs, em hospitais, se recuperando de alguma doença ou de alguma cirurgia, de algum acidente. Vamos apresentar todos na mão de Deus e pediremos ao Senhor também que do céu Ele nos mande essa noite a sua santa e poderosa palavra. Ore junto conosco. Esforce-se em oração, como nós temos pedido constantemente. Você vai notar uma diferença na tua vida, você vai notar uma diferença no teu relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que o que você precisa, o Senhor tem nas suas mãos para te dar, para nos dar. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, Pai nosso que está no céu, nos achamos, Senhor, ajoelhados aos teus pés em oração na noite desse sábado, para, Senhor, render graças a Deus pela salvação da vida eterna que pulsa dentro dos nossos corações, essa esperança que move a nossa fé, a nossa vida, tem nos dado forças, ó Deus, de continuar os nossos dias diante da Tua presença, exaltando-Te, glorificando-Te, na beleza da Tua santidade e em memória de tudo aquilo que Tu representas na nossa vida. Nós louvamos a Deus pela comida, pela bebida, pelo teto sobre a nossa cabeça. Senhor, pelo cobertor, pelos amigos e principalmente pelo amor de Deus pela nossa alma. Temos sido renovados dia a dia pelo Teu amor e temos alcançado misericórdia das mãos de Deus. A nossa família, nossos filhos e amigos são também testemunhas verazes daquilo que Tu tens feito, Senhor, daquilo que Tu tens operado junto de nós. Sabemos que os dias são maus e, Senhor, estão propensos a piorar, mas entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor faça de nós vasos de honra diante da Tua presença, que o Senhor ministre em nós a Tua boa vontade e nos faça compreender o Teu querer nas nossas vidas. Olha para nós nesse momento, nessa noite, com os Teus olhos de misericórdia e contempla, Senhor, dentro dos nossos corações o desejo que temos de Te servir e reconhecemos também, inegavelmente, que falhamos em todo momento, que erramos, Senhor, vacilamos na fé, vacilamos no nosso comportamento, vacilamos também quanto ao nosso testemunho. Nós queremos Te dar graças a Deus, porque não tem faltado a Tua misericórdia na nossa vida e a Tua paciência. Quando nossos pés se desviam dos Teus caminhos, a Tua palavra santa nos alerta, nos corrige, nos ajuda a caminhar em veredas de justiça. Ó Pai santo, justo, de misericórdia, queira nessa noite visitar todos os corações com a Tua presença. Queira, Senhor, passar nas casas, junto das famílias, passar no trabalho do Teu povo e fazer com que a Tua amada igreja sinta a Tua presença dentro do coração. Manda embora a depressão, manda embora a ansiedade, a síndrome do pânico, manda embora os distúrbios e transtornos da mente, manda embora, Senhor, os tormentos da alma e do espírito. Muitas coisas são espirituais e quanto a essas a medicina não tem domínio algum e tenta diagnosticar, tenta justificar, achar resposta para aquilo que nós já sabemos. Mas nós invocamos ao nome de Jesus Cristo e Te pedimos, Senhor, repreende essas forças malignas, repreende esses espíritos contrários da vida do Teu povo,
Glória a Jesus. E manda embora tudo que não presta, manda embora tudo que não te louva, e faz, ó Deus, a tua obra segundo a tua vontade em nós. Queremos orar pelas famílias, pelos casais, por aqueles que estão enfrentando alguma desolação, algum problema na sua vida conjugal, algum desajuste, um desacerto qualquer, de maior gravidade ou de menor. Senhor, coloca paz na vida dos casais, coloca paz na vida das famílias, e faz, Senhor, a tua obra ser completa em nós. Chama os nossos a ti, chama nossos filhos a Deus, converte a nossa casa ao Senhor, não só os nossos, converte-nos a ti, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, a nossa concepção de vida, a nossa concepção humana. Faze-nos ser mais espirituais, faze-nos ser, Senhor, mais amáveis, misericordiosos, e que nós possamos sempre ter uma palavra de ânimo e de misericórdia nos nossos lábios para os nossos irmãos. Senhor, passa nos hospitais, por favor, passa nas clínicas de recuperação, nos presídios. Senhor, onde tem pessoas que estão te clamando, tu podes alcançar essas vidas, tu pode alcançar essas famílias e mostrar o teu poder maravilhoso. Quantos, Senhor, estão precisando de conversão, quantos estão precisando da tua ajuda, da tua misericórdia, e se acham, Senhor, aprisionados pelo mal, aprisionados pelo nosso adversário. Glória a Deus nas alturas, mas tu tens, Senhor, as ferramentas para trabalhar. Tu tens, Senhor, a maneira certa de cuidar do nosso coração, de nos fazer mudar, Senhor, de nos fazer sermos transformados. Permita, Deus, que o nosso coração se abra essa noite, para sermos transformados pela Tua santa palavra. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos os que pediram é porque creem em Deus, estão esperando resposta Tua. Tu podes, ó Deus, vir com a Tua força, com a Tua magnificência e trabalhar nas coisas que para nós são difíceis, que parecem inacessíveis, Senhor, impossíveis. Teu nome é Deus do impossível, Deus do já, Deus do agora, em nome de Jesus Cristo. Onde estiver o nó, onde estiver, Senhor, o impasse, o enrosco, arranca da vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Arranca da vida do Teu povo todo o embaraço, toda a prisão do diabo, e põe o Teu povo em liberdade para Te glorificar. Oramos também, Senhor, pelos desempregados, que eles possam, Senhor, conseguir o seu trabalho digno para ganhar o pão de cada dia. Muitos desviam-se do bem, impulsionados, Senhor, pelo desespero, e depois já não conseguem mais sair do caminho do mal, dos caminhos tortuosos. Por isso te pedimos, guarda-nos debaixo dos teus cuidados paternais. Livra-nos, ó Deus, de pecar diante de ti, e vem sempre com a tua presença, abrindo os nossos corações para as coisas de Deus. Ajuda-nos também, Senhor, a observar bem o nosso testemunho, nossa vida, e não deixar, Senhor, que o mal tome ocasião contra nós, não permitir, Senhor, que sejamos influenciados pelo pecado e por tudo aquilo que ele representa na vida de uma pessoa. O pecado, Senhor, traz a morte, traz o afastamento de Deus, não faz bem a ninguém. Nos ajuda, Senhor, por caridade, nos fortalece, Senhor, por amor do Teu nome. E nessa noite manda a Tua palavra e fala com as nossas almas, fala, Senhor, aos nossos corações. E ajuda-nos a em tudo fazer, Senhor, o Teu querer. Ajuda-nos em tudo a cumprir o ID de Jesus Cristo na terra. Senhor, nesse momento, nós te pedimos, abençoa a tua obra nos quatro cantos da terra, onde tiver o teu povo clamando, onde houver o teu povo orando, buscando, Senhor. Vai ao encontro agora dos irmãos anciães, dos irmãos diáconos, cooperadores de jovens e menores, os irmãos da orquestra, as irmãs, e todos, Senhor, os obreiros.
aqueles que trabalham pela tua obra, aqueles que trabalham pelo teu evangelho. Ajudai, Senhor, fortalecei por caridade. Mostra sempre o teu amor, mostra sempre a tua misericórdia. E querendo Deus operar, quem poderá impedir? Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. E nós cremos por fé que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Ó Pai de amor e de bondade, vem nesse momento visitando os corações, sonda, Senhor, os nossos pensamentos, e manda-nos a tua fiel palavra, e fala com a nossa alma por amor do teu nome, enche o nosso coração de fé, que possamos em todo tempo glorificar a Deus, possamos em todo tempo exaltar o Senhor de todo o nosso coração. Assim, Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis e trabalha em nós segundo a tua misericórdia. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais e dá-nos humildade de aceitar a tua vontade na nossa vida e nos resignar, Senhor, descansar em ti, descansar na força do teu poder. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, Deus eterno, ajuda-nos em todas as coisas e que não falte entre nós a virtude do teu Espírito Santo. Pedimos as tuas bênçãos com ações de graças. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Acabou a pilha, né, Bruno? Que eu nem quis pegar. Você quer trocar? Não precisa, tem esse aqui, ó. Ah, tá. Muito bem. Próximo dia 13 de dezembro, às 8h30 da manhã, nós teremos um ensaio bem grande aqui por orquestra, um ensaio bem abençoado mesmo. Músicos, organistas, musicistas, candidatos aí a ingressar na orquestra, são todos convidados para estarem aqui juntos de nós. Haverão músicos da CCB, músicos da Assembleia, evidentemente, os músicos da CCA também, estão todos convidados. No dia 20 de dezembro, que é na semana seguinte, haverá um ensaio igual a esse na região de Sorocaba, na igreja de Sorocaba, ali do Jardim Santa Rosa, às 19h30, que é um domingo, tá bom? É um culto com ensaio, é um ensaio com palavra, tá? Irmandade daí da região 015 aí, do comecinho do interior de São Paulo, estão convidados para estarem juntos de nós. Nesse dia 13, nós teremos a Santa Ceia aqui na congregação do Alphaville, às 10 da manhã e às 18h30. A igreja permanece aberta nos dias de culto, evidentemente, que são aos domingos às 10 da manhã, amanhã às 10 da manhã, domingo às 18h30, terça-feira às 14h, quarta-feira às 20h e sábado às 10 da manhã, que é o culto das irmãs, o culto das mulheres, que foi realizado agora um pouquinho mais cedo. Então a Irmandade está sempre convidada para estar junto de nós, né? Adorando ao Senhor, buscando a sua presença. O tempo é mais do que oportuno para isso. É necessário que a igreja se esforce também nisso, de estar na presença de Deus, orando, buscando, ouvindo a palavra, adorando a Deus, e o Senhor vai fortalecendo os nossos corações, mostrando-nos sempre a sua misericórdia, a sua grandeza. Isso é muito bom. A Irmandade deve esforçar-se agora, nesse momento de estar no culto, para que nós possamos juntos glorificar a Deus. Faz uma forcinha. Vem congregar com a gente aqui em Alphaville, vocês serão sempre muito bem-vindos. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós teremos aula de música. Aqui é antes do culto oficial das 10. E à noite, às 18h30 também. À noite é mais voltado a cordas. De manhã é uma aula geral para todos os instrumentos, mas os irmãos de cordas, cello, viola, violino, enfim, rabecão e os demais, contrabaixo, enfim, deverão estar na aulinha da noite, né, da tardezinha, finalzinho da tarde, comecinho da noite, para congregar junto de nós. Aqui na tela, do meu lado direito, do seu lado esquerdo aí, tem um QR Code com o número do nosso WhatsApp. Os irmãos podem mandar mensagem para que a gente possa atender a Irmandade.
Irmãos, alguns irmãos ligam. É muito difícil, irmãos. Se nós formos atender ligação de todos que ligarem, nós não vamos fazer mais nada na vida, vamos ficar só falando com vocês no telefone. Então, a Irmandade manda mensagem. Pode mandar um áudio, pode mandar por texto. E nós vamos lendo, né, de acordo com a demanda, e vamos respondendo. Não fiquem chateados. Nosso desejo é poder atender a Irmandade, só que nós temos uma vida. Tem trabalho, tem igreja, tem família, a gente fica doente, a gente dorme, às vezes toma banho, não é? Nós temos uma vida. E às vezes a Irmandade é muito dura. Nós temos recebido mensagem de irmãos como se nós fôssemos seus empregados. E nós não somos. Nos respeitem. Respeitem o trabalho também da produção. Nós não estamos aqui brincando, tá bom? Eu sei que às vezes os irmãos têm alguma angústia. É muito fácil pedir oração. Difícil é orar, né? Ora aí para mim, irmão. Não, ora você. Ora você. Não é? Esse relacionamento é intransferível entre você e Deus. Pode parecer duro para a Irmandade, mas a Irmandade nunca nos vai ver com duas caras aqui. Essa é a nossa igreja. Para que você também não venha enganado. Nós não vamos fortalecer a fraqueza de ninguém. Fazer a Irmandade de dodóizinho, de coitadinho. Ah, irmão, não quero mais saber de congregar, irmão. A gente vai sentir muito. Nós queremos muito que você fique. Mas se você decidiu não ficar, é um problema só seu. Mas nós queremos que você fique. Tá bom? Qualquer um, todos os irmãos, são todos bem-vindos. Não interessa a sua vida, nós não somos detetive particular para ficar investigando sua vida, para saber do seu... Não nos interessa. Mas faça a sua parte. Eu acho que o tempo do mimimi já passou. Essa pandemia veio mostrar que não dá para ficar de nhenhenhé por aí, não. Está na hora de virar crente de verdade, de crescer no Evangelho, crescer no Espírito. Às vezes a gente vê na Irmandade, é evidente que eu não estou generalizando, o povo, Bruno, parece que está fazendo um favor de congregar. Nossa, irmão, é contigo mesmo. Se você vier, vai ter culto. Se você não vier, vai ter culto do mesmo jeito. E eu vou estar aqui. O Bruno também, por livre e espontânea falta de opção. Nós vamos estar aqui. Tá bom, irmãos? Ouça esse conselho. Parece duro, mas não adianta. Nós vimos isso na internet agora, recentemente, durante a pandemia. Todo mundo, sorrisinho de comercial de margarina, mas quando os cultos voltam, é só lambada nas costas da turma. É gente sendo jogado fora, a mesma coisa, é o exclusivismo do mesmo jeito, é a judiação do mesmo jeito, é a alma morta atrás de alma. E nós não estamos aqui para te matar espiritualmente, nós estamos aqui para te ajudar. Mas não adianta te dar o peixe. Nós queremos te ensinar a pescar. Porque o dia que nós não estivermos perto de você, você morre de fome. Espiritualmente é assim também. Às vezes o pai precisa ser duro para um filho e dói no coração. Mas a gente precisa fazer para fortalecer ele, porque eu não vou estar aqui a vida inteira. O Bruno não vai estar a vida inteira para cuidar do Enzo. Entende, irmão? Os animais fazem isso. A águia empurra o filhote do ninho. Ou ele voa, ou ele voa. A leoa, quando chega o tempo do desmama, ou ele vaza, ou ela mata ele. Porque ela vai procriar de novo, a vida se renova. E espiritualmente é a mesma coisa. O apóstolo Pedro falou sobre o leitinho racional e a comida sólida. Penso que é tempo de comida sólida do povo de Deus, começar a se fortalecer nas coisas de Deus, em oração. Nós vamos passando as nossas dificuldades, vamos aprendendo, vamos cair algumas quedas, é inevitável, mas devemos nos esforçar para estar na presença de Deus. Esse é o conselho que tinha para dar para a Irmandade, espero que vocês recebam, não nos levem a mal. Entretanto, se nos levar a mal, eu sinto muito, não vai mudar absolutamente nada. Mais alguma coisa, Brunão? O que mais? Nada? Só? Então vamos lá. 298, vamos cantar esse hino para Deus mandar para nós a palavra. 298. Glória a Deus. Esse é o bis, tá? Esse é o que tem bis. Ele esquece dos bis do hino. Tem que falar, mas não é de comer, não. Nós morreste com teu sangue, nos compraste do pecado, nos salvaste dentre
Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Passou de avisar a Irmandade, esqueci. Dia 12 de dezembro, que é um sábado, o dia que antecede esse ensaio, nós teremos a última reunião ministerial do ano de 2020 para toda a CCA, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. Os irmãos do ministério deverão entrar em contato com os anciães das vossas regiões e os anciães conosco aqui de São Paulo, que nós vamos disponibilizar para vocês o link para vocês entrarem na reunião através do aplicativo Zoom, que poderá ser baixado no seu celular ou também no seu notebook ou MacBook, enfim, qualquer aparelho aí que o comporte. E os irmãos deverão participar dessa reunião. Dos irmãos porteiros e porteiras, obreiros, até os anciães, irmãos e irmãs, todos estão convidados a participar. Músicos e organistas também, por favor. Todos, tanto irmãos quanto irmãs, que ocupam qualquer cargo na Congregação Cristã Apostólica, deverão participar dessa reunião. É muito importante, irmãos, que ela vai ser realizada agora no próximo dia 12 de dezembro, às 16h, às 16 horas. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 40. Salmos de Davi, no capítulo 40. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Está no jeito aí? Diz o texto da palavra: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam, em troca da sua afronta, os que me dizem, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Aleluia.
Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, Deus traz a nós essa palavra, essa noite, falando com a nossa alma sobre paciência. Eu acho que começar de mim, eu não conheci um crente que tem paciência para querer a palavra. Não conheci. Porque se fosse assim, nunca, em momento nenhum, a paciência, a fé, elas tornam-se uma coisa só. Porque quem tem fé, espera. E para esperar, só se tiver fé. Então, uma completa a outra. Porque se assim fosse, nós não nos entristeceríamos, nós não ficaríamos desesperados, não ficaríamos ansiosos, não buscaríamos outras alternativas, a não ser confiar em Deus. Mas vai tão além de tudo isso, que não precisava de remédio, também não precisaria comer, nem beber, não precisaria dormir. Eu creio que Deus vai me sustentar de tudo. E se crescemos, sustentaria. Não está em Deus, está em nós. Não é que Deus deixa de fazer ou não deixa de fazer. Nós que deixamos de receber, por algum motivo. No dia de ontem, encontrei com o Samuel Trevisan, tomamos um café junto, ficamos juntos algumas horas, umas 2 horas talvez, 1 hora e pouco. E ele me falou, irmão, a minha saída da CCA foi muito boa para a igreja. E eu falei, o senhor está enganado. Ele ficou olhando, ele tem o olhinho azul, né? Ele ficou olhando, ué, por quê? Não foi a sua saída da CCA que fez bem para a igreja, foi a sua ida para a CCB. É totalmente diferente. Porque foi validado 10 anos do nosso trabalho lá. Mesma doutrina, mesmo povo, tanto que o irmão foi recebido lá. Então, tudo depende da maneira que a gente enxerga as coisas, da maneira que a gente vê. E eu não sei da onde as pessoas tiram que vou fazer um voto de R$1.000 para Deus me libertar disso ou daquilo, me dar mais aquilo outro. E aqui ele falou, Senhor, sacrifício e oferta tu rejeitaste. Deus, ô Bruno, trava meu carro lá que ele está pitando, não deve ser por causa das árvores. Seja por que for, está aqui, a obediência é melhor do que o sacrifício. O que é melhor? Você fazer hemodiálise ou beber bastante água para ter um rim saudável? Ser operado a cirrose ou parar de beber cachaça? Não é melhor prevenir do que remediar? Esse ditado da prevenção ao remédio veio da inspiração da palavra de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. Deus perdoa? Perdoa. Mas melhor do que receber o perdão é não pecar. Isso é evidente para todos nós. Só que a fé, ela ainda não está desenvolvida no nosso coração, irmãos. E é evidente que eu estou incluso nessa conta. E vou estar só enquanto viver. Mas depois que morrer, acaba. Se nós não buscarmos de Deus que a palavra faça parte de nós, não só aqui na igreja, mas na minha vida cotidiana, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, em tudo que eu fizer. Se a palavra não estiver em mim, eu não sou crente por completo. E, irmão, não estou falando de santidade, ser mais crente, ser menos crente, de roupa, de igreja, não estou falando de nada disso, estou falando da minha essência, do que eu sou diante de Deus. Porque o crente que adora a Deus não é esse que vem na igreja. Não é esse que atende o culto. O cristão que adora a Deus, se é que é cristão, é aquele que habita aqui dentro de mim. É aquele que você não vê, que eu também não vejo em você. É aquele que começa a atuar quando todas as luzes se apagam, que é quando ninguém está vendo. Esse é o crente que é avaliado, esse que é o crente que vai ser salvo ou não, fazemos voto que seja, e o que esteja incluso nessa conta, é esse aí. Por isso que a Santa Ceia é uma coisa totalmente particular. Porque depende da pessoa. É esse crente que habita dentro de mim que vai decidir se eu devo tomar a Santa Ceia ou não. Não é o pastor, não é a doutrina da igreja. Irmão, mas ele não é batizado, ele pode tomar a Santa Ceia? É um problema só dele.
Na palavra não fala que tem que ser batizado, eu não vi. Mas fala que tem que examinar o homem a si mesmo. Então, os irmãos, veem que o que a religião faz? Ela procura meios de te manipular. E a palavra de Deus sempre te leva para a liberdade. Sempre para liberdade. Não é libertinagem, não. É liberdade. Por que isso? Você vai sempre poder escolher. A religião não. A religião diz, você tem que ser batizado. A religião diz, você tem que ser da minha igreja. A religião diz, você tem que estar usando véu. Ou você tem que estar de terno. E a palavra não. A palavra diz, examine-te a ti mesmo. Véu por véu, o cabelo foi dado no lugar de véu. Entende? A palavra já... E olha como é a sabedoria de Deus. Deixou tudo aqui nesse manual santo. E para que não houvesse dúvida, deixou. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência animal e diabólica. Olha que coisa. E ainda diz mais, na minha palavra, não há sombra nem variação. O que é sombra? Uma coisa que não está muito clara, que você não está vendo com nitidez. Não, a palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus é como o sol do meio-dia, irmão, que ilumina a nossa vida. Quando há alguma dúvida em nós, é nossa, totalmente nossa, não da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E essa palavra, irmão, que quer produzir em nós, aleluia, salvação, que quer produzir em nós, irmão, vida eterna, que quer, irmãos, nos salvar do nosso eu, nos salvar da nossa vaidade, da nossa intransigência. Se toda a vaidade do homem ou da mulher fosse um anel, uma pintura, um brinco, uma roupa, nós ficava pelado e ia morar todo mundo no céu. Mas é aquela lá, que eu disse ainda há pouco, é aquela vaidade que ninguém vê, e na maioria das vezes, aquela vaidade travestida de humildade. Quando eu venho aqui como ancião e digo, não, irmão, eu sou o menor de todos os irmãos, mas nos bastidores eu judio dos irmãos, eu imponho a minha vontade, porque o peso do meu ministério me permite fazer isso. Feliz do homem, irmão, que pela maior arma que ele tiver na sua cintura, pela maior peixeira que ele tenha consigo, ele possa vencer pelo poder da palavra. Glória ao nome do Senhor. O Senhor diz que não é por força nem por violência. Irmão, se na tua casa você está vencendo pelo grito, se no teu trabalho você está vencendo pelo grito, eu quero te dar uma notícia triste, dizer que nesse momento você é bem pobre, você está nu diante de Deus. Mas se você quiser, o Senhor te veste e te reveste. Sabe o que é revestir? É pôr uma roupa, uma outra por cima e uma outra ainda mais. Te encher, te cobrir das coisas de Deus. E você então, pelo teu testemunho, pela palavra de Deus na tua boca, por onde você passar, glória ao nome do Senhor. O mundo terá que confessar, não a tua exaltação, mas o nome do teu Deus. Tu és um espelho, irmão, que deverá refletir a imagem de Deus. Não tem um louvor? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Ou eu sou um espelho que reflete a minha intransigência, a minha ruindade, a minha teimosia, a minha dureza de coração? Tu és um espelho, irmão. Tu és uma vidraça, uma vitrine. Tu estás sendo observado. E o adversário tem uma cadernetinha para não esquecer de nada. E cada brecha que você vai deixando. Por isso que nas prisões tem trabalho remunerado, tem trabalho que dá diminuição de pena, e que mente vazia, oficina do diabo. O cara pega lá, o meu sogro me contou um caso uma vez, que no cais onde ele trabalha, 2 homens se desentenderam. Sai uma briga lá, um era bem grandão, o outro era pequenininho. Acho que o grandão deu umas piadas no pequenininho lá, que ele saiu catando cavaco, ficou brabo. Briga por causa do serviço. O grandão amarrou uma rede nos tocos de pau, deitou a dormir. E o pequenininho catou um toquinho de serra Starret, aquela serrinha, de serrar os trem. E ficou passando aquilo numa pedra umas 2 horas, cultivando mal no coração dele. Quando virou uma faquinha bem afiadinha, ele foi por debaixo da rede e enfiou nas costas do homem, matou o homem. Furou o pulmão, ele morreu, afogado no próprio sangue. Ficou maquinando aquilo ali. Mas o que trabalho, irmão? Fazer uma serrinha, virar uma faca? E matou o outro, está preso, acho que está preso até hoje. Irmão,
não é diferente conosco. O adversário está só limando a serrinha. A hora que você dormir na rede, ele vai te furar. Se não te matar, ele te aleja. Se não te alejar, ele te machuca muito. E qual que é a serrinha? Dando esse exemplo, fazendo essa metáfora. É a ruindade, é a intransigência, é o mau testemunho. Numa live, falando de marketing, o certo do certo, pelo marketing, ou até mesmo pela religião, que acaba se tornando mentirosa, porque ela não é a essência daquilo que ela deveria ser, era estar pregando bênção para você. Era falar para você vir aqui amanhã no culto que eu vou te ungir, você vai sair daqui com casamento, você vai sair daqui com casa, você vai sair daqui com carro. Essa é o que a religião me pediria para fazer. Como uma propaganda de televisão, do condicionador, aquelas mulheres com o cabelo bonito, quando está em casa, o cabelo está igual um ninho de sarapuá, porque no nosso cabelo não fica nem o dela. Aquele carro bonito, você vê aqueles carros lindos, Corolla, híbrido, eu vou arrumar dinheiro onde para comprar um carro desse? Mas é tão fácil estar ali, e a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é verdadeira. Você não vai receber nada, irmão. Não vai receber nada. Nada. Sabe por quê? Porque teu coração é uma caçamba de lixo. Não adianta. O que adianta? Edificar uma mansão no meio do charco de lodo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E é isso que Deus vem fazer. Como é que Ele me tirou de um charco de lodo? Pela palavra, jogou um cabo e me guinchou? Ok. Se é Deus que vai tirar, eu sei que vai tirar. Mas isso não é o que importa. Por que eu fui para lá? Porque se eu não tiver a concepção do porquê eu fui parar, Ele tira hoje, eu caio amanhã outra vez. Por que a internação compulsória para uma pessoa que usa droga, um dependente químico, drogado é uma palavra muito forte, um dependente químico, não funciona. Se catar o cara lá, se dar um nó, amarrar ele, levar a internar, na primeira chance que ele tiver, ele sai. Porque enquanto ele não se conscientizar que ele foi vencido por aquele mal e que ele precisa de libertação, não vai rolar, irmão. O pecado é uma maconha, Que outra droga tem, Bruno? Você que entende? Sei lá, uma pinga... Sei lá, heroína, herói, não, desse pecado eu não devo para Deus, que eu não sou burro desse tanto, para poder querer me matar. É a mesma coisa. É igual roubar, a pessoa costuma, fica sem vergonha. E assim por diante. Eu sei que para um sábado é uma palavra um tanto quanto dura, mas é a palavra do mesmo jeito. E nós esperamos que a igreja de Deus se conscientize disso. Porque a nossa missão não é passar a mão no pecado da turma. Por que a CCA levou tanta pedrada nesses últimos anos? Porque nós abraçamos... E a culpa é minha. Começar de mim, que sou ancião. Do Wayne também. Sabe por quê? Porque nós recebíamos a pessoa como está. Usando o artifício da palavra. Vinde como estáis. Ô, irmão, estou amigado. Vem, irmão. Ô, irmão, ainda estou fumando... Vem, irmão, ainda estou tomando umas pingas, vem, e ok, é bíblico, mas e eu te limparei? Que hora que vai acontecer? Vinde como estáis, disse o Senhor, e eu te limparei. Você está só lendo metade do texto, amigão. Não tem nenhum bobo aqui, não. E aí a nossa igreja virou igreja de pecador, porque o povo acha que é farra da mãe Joana, é uma alegria. E não é, irmão. Nós não estamos aqui para condenar vocês. Não é isso. Nós estamos aqui para dizer para vocês, ok, você caiu, só que você vai ter que levantar. Mas você me dá a mão? Claro que eu dou a mão. E eu também quero que você me dê a mão, porque eu vou cair em algum momento. Entende? A palavra diz, aleluia, glória a Deus. Deus permite que o seu servo caia, mas não ficará prostrado muito tempo. Glória ao nome do Senhor. Vai cair, irmão. Mas não vai ficar prostrado muito tempo. Deus o vai levantar. Você quer levantar? Porque não tem motivo de você estar na presença de Deus e estar no pecado. Escolhe o pecado, vai curtir a vida. Não é bobeira, você está perdendo tempo. Você não está aproveitando nem a sua vida e nem a vida eterna. Você não vai curtir aqui, não vai pegar todas as mulheres que você quer, todos os homens que você quer, e não vai para o céu. Pega, turma. Quem é sujo? Surge-se mais ainda. A palavra já foi explicando lá atrás. Falou, se for para ficar na presença de Deus, se for para ser limpo, limpe-se mais ainda. Mas também se for para ser sujo, amigão,
PT, saudações, seja feliz. Vai pro charco de lodo. Boa sorte. Ah, mas diz que Deus é amor que não tem fim. Então, boa sorte. Tenta jogar na Mega Sena também, se você ganhar. Divide comigo. Eu não conheço, aqui na família não tem um que ganha. E tem uma turma aqui que joga. Irmão, é para isso que serve a palavra. Mas não é só para vocês, não. A palavra também diz que o lavrador é o primeiro a gozar dos frutos. O primeiro que está levando uma lapada sou eu. Não dá. Não dá para atender a obra de Deus e ter um coração enegrecido, ter um coração escuro. Não dá para atender a obra de Deus aqui e vir pregar bonito. Eu gostei, estou bonitinho hoje. Mas você não ser fiel a Deus, não amar o próximo, não perdoar a irmandade, não ajudar. O pastor é ovelha, começa de mim, todos nós. Vocês acham que eu não preciso de libertação? E esse é o mal da igreja. Olha para o ancião, olha para o pastor, ele é um semideus. É um coitado. Um coitadinho, pior que você, esse cara aqui. E não é demagogia, é constatação, matemática exata. Se eu, não... Já deu muito tempo? Se você não dermos ouvido para a palavra, e não pusermos ela no nosso coração, infelizmente, com dor no coração, eu tenho que te dizer que você não vai para o céu. E eu também não vou. Mas e se, pensa bem, a gente se unir essa noite? E se a gente der as mãos? Você me ajuda? Eu te ajudo também. E a gente vai trabalhando. Quando nós começamos a atender a obra junto, irmão N, não dava certo. Porque ele é muito tímido, assim, tímido não, ele é mais retraído, ele é mais observador, e eu sou um boca aberta. Eu falo com todo mundo, eu meto a cara em tudo, faço tudo errado. E ele pensa 10 vezes, depois ele pensa mais umas 15, aí ele faz. E quando ele faz, você nem vê o que ele fez. Já foi, já passou, já... Cada um tem um jeito. Aí nós achamos um acordo. Nós conseguimos achar um entrosamento. E nós combinamos o seguinte, na obra de Deus, ele é a cabeça, ele é o cara que pensa, e eu sou o Zé, o braçal. O cara que vai, que viaja, que aparta a briga, que arruma a briga. Rapaz, se a Irmandade soubesse como deu certo. Em algum momento eu falho, e ele vai lá, me corrige. Em algum momento ele fica meio irritado, ele fala, vai dá seus pulos, se mexe, você vai ficar olhando aí o tempo passar. E vai dando certo, a gente vai se completando. As pessoas são colocadas na nossa vida para nos completar. Porque quem vive sozinho? A gente depende um do outro. O que me falta, tem talvez sobrando nele, e vice-versa. E a gente vai fazendo uma troca. Espiritualmente é assim. Se vocês quiserem, eu quero propor para a Irmandade essa noite a missão da CCA. Vou repetir para vocês. E para vocês da CCB, isso é um prato cheio. Vocês adoram falar besteira. Então, vou dar chance de vocês falar mais um pouquinho, que é para vocês se enterrar ainda mais. Vem, irmãozão. Você parou, né? Você andou pulando a cerca, né? Você também, né, irmã? Você derrapou na curva, né? Acontece. Primeiro de tudo, você precisa se arrepender. Segundo, você precisa querer levantar. E nós estamos de braços abertos para você. Vem falar comigo. Chama no WhatsApp aqui. Fala com as irmãs, fala com os irmãos. Chama no site da igreja. Não quero nem saber da sua vida. A única coisa que eu quero saber, você quer se levantar? Quero. Irmão Rodrigo, você está garantindo a salvação? Nem a salvação, nem o inferno. Eu estou dizendo que dá para a gente tentar. E ninguém tem a garantia aqui absoluta. Porque diz que o dia da volta do Senhor vai ser dia de surpresa. A turma vai chegar lá e falar, Senhor, tranquilo, no teu nome expulsei os demônios, curei, preguei. Ele vai falar, sinto muito, amigo. Não te conheço. E essa acusação já vem lá de trás. Quando ele foi dormir na casa de Zaqueu, o que a turma falou? Entrou para ser hóspede de um homem pecador. Quando ele comia com os pecadores, com os leprosos, quando ele perdoava a prostituta, quando ele falava com a mulher junto ao poço de Jacó, porque a Maquela ali tinha uns par de marido, hein? Tu não tem marido e o que você tem não é teu. Se não é dela, é de quem? E era marido. Meu não era, que eu não casei com homem. E ele foi atrás dela. E o sacerdote Eli, que era o bonzão, prevaricou. O Senhor não quis ele. Saul, o Senhor rasgou o reinado dele. Salomão, que escreveu os provérbios, irmão. Sabedoria pura. Terminou adorando a Deus pagão. Sansão era forte. Foi vencido por uma mulher.
Um par de olho bonito, uma boca bonita, de certo, perfumada, cheirosa. Não sei o que foi que aconteceu com ele. Está aqui a palavra, irmão. Tem um tanto de sertanejo fazendo live agora aí. Vai lá, ouvir Marília Mendonça, sei lá, que esse Maraísa e Simone, sei lá quem diabo é. Mas se você quer a palavra, está aqui. Amanhã tem culto, 10 horas da manhã. É muito fácil também reclamar da igreja que você pertencia. No final das contas, vou dar outra munição para vocês. Está na hora de encerrar, né? No final das contas, a igreja não é tão ruim assim quanto parece a outra igreja lá. É que a turma é forgada. E zoa o barraco tudo que pode. E o ministério vem e pumba. Ai, coitadinho de mim. Mas o que você aprontou, você nunca conta. Vai lá no CDP Pinheiros, lá no Presídio dos Pimenta, naquele outro que tem ali no Tatuapé, e pergunta quantos inocentes tem lá para você ver. Quem é inocente, levanta a mão. O que você acha que vai acontecer? A turma vai levantar as duas mãos e um pé, só não levanta os dois para não cair. Se tiver uma perna só, vai ficar, porque aí só levanta os dois braços. Irmão, não se engane. Não deixe o pecado tomar sua mente e tirar sua autorresponsabilidade. E dizer para você, você é vítima, irmão. Você traiu tua esposa porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela é azul, porque ela é amarela, porque ela é preta, porque ela é cor de abóbora. Não. Você traiu porque você é um fraco. Reconhece isso. E começa de novo. É simples. Agora, não, eu sou uma vítima. Então, se é uma vítima, amigão, cai na gandaia, continua sendo vítima. Aqui pode passar. Lá não passa não, amigo. Não vai passar. Essa é a missão da igreja. E se você é pastor, se você é ancião, e você não quer passar a sua vida inteira com a Bíblia na mão e depois ir para o inferno, comece a pregar isso para o povo. Avisa que a função da igreja é salvar a alma. Avisa que as pessoas pode acontecer, sim, de cair, de pecar, de transgredir. A própria palavra contou isso ao longo de todo o tempo. Os discípulos, eles falharam, quando eles deviam se preocupar com a missão no caminho, eles estavam brigando entre si para saber quem era o maior, Judas traiu, Pedro negou. Irmão, homem sendo homem, e o Senhor os amou. O Senhor amou Davi. Mas amou Davi por quê? Porque ele pegou a mulher de Urias, fez mal sacanagem, depois mandou matar o cara e continuou zoando. Vocês viram que continua contando que ele continuou fazendo bagunça? Eu não vi. Entende? Então a gente só fala do perdão, mas o que o Senhor falou para todos que perdoam? Vai e não peques mais. Não me faz de besta. Não brinca comigo que eu não sou de brincadeira. Quer ser abençoado, irmão? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ser feliz? Receba a boa palavra de Deus, em nome de Jesus. E permita ela trabalhar no teu coração. Não se engane e nem tente enganar o Senhor. A mim você não precisa enganar, que eu não tenho menor interesse na tua vida. Não me interessa nada da tua vida, nada. Eu não cuido nem da minha. Mas cuidado, que Deus te conhece atrás da cortina. Aquele que você é na sua essência. É para essa pessoa que está sendo pregada essa palavra. Talvez gere alguns comentários dessa pregação. E vai ser tão bom que nós vamos publicar 10 dias seguidos no canal do YouTube. Não gosta, vai ler horóscopo. Vai para macumba, fazer simpatia. Quer ouvir a palavra? É essa aqui. Se tiver um pastor, um ancião para refutar qualquer coisa que foi pregada aqui, por favor, me procure. A gente faz uma live ao vivo, você me envergonha. E depois que você provar que eu estou errado, eu renuncio ao ministério e paro de atrapalhar a obra. Vou tocar meu instrumento, eu sei tocar ainda, não sou tão burro assim. Agora, se é a palavra de Deus, vai ter um monte de glória a Deus aí na live agora. Vai ter um monte de pessoas dizendo, Senhor, eu quero essa luz para a minha vida. Benzetacil dói para arrebentar, mas cura. E o mertiolate ardia, mas curava também. Diz que agora não arde mais, eu não sei, que eu nunca deixei passar em mim. Cuide, irmão. Passa esse mertiolate hoje nessa tua ferida, que é o teu pecado. Nessa tua infecção, toma essa benzetacil. Vai ser meio encarangado uns dias, mas vai passar. Junto com a dor da injeção, vai passar a dor da garganta também. E você vai ser liberto em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Pode usar isso aqui, Brunão? Será que presta?
Tem dia que ele vem cochilando no culto, irmão, e ele deixa as pilhas acabar no microfone. É uma benção. Bruno é uma benção. Pode dizer isso aqui? Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus eterno, glória ao teu nome, Senhor. A gente não entende, Deus. Nós não sabemos o teu trabalhar. Glória a Deus, tem misericórdia. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti em oração para Te agradecer por esse dia de vida, por esse culto que Tu nos tem preparado, pela nossa irmandade que acompanhou a live, esteve adorando a Deus junto de nós. Senhor, se eu for olhar com a minha razão, eu não teria pregado essa palavra. Pode até não parecer bom para a própria imagem da igreja. Talvez não seja, mas é bom para a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. É bom para o evangelho salvífico, para o evangelho do arrependimento, alamaia e alamanaia, para o evangelho da conversão, da transformação e da salvação. E sendo assim, está muito bom para nós. Irmão, mas vão diminuir os membros da CCA? Talvez diminuam, mas vão aumentar os moradores do céu. Glória a Deus. Faze-nos compreender bem essas coisas. Liberta-nos de nós mesmos e faz a Tua palavra produzir o seu real efeito na nossa vida. Fortalece-nos e visita-nos com a força do Teu poder e faze-nos, Senhor, em tudo glorificar o Teu nome. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Santo Deus. Qual o hino que é, Bruno? 342. Vamos nos despedir com o cântico 342. Para mim, é o mais bonito que tem. Glória a Deus, aleluia. Canta, mas canta de dentro para fora, de coração. Quem pode consolar-nos? Olha a palavra que Deus mandou. Por um caminho plano nos guiará Jesus. Ó, as trevas, Deus tirando, ó. Ele nos ilumina com sua eterna luz. Glória a Deus, aleluia. É Ele quem nos envia virtude
Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, aleluia. Quanto amor de Deus pelo seu povo, irmãos. O Senhor está derramando essa noite a libertação pela sua palavra. O Senhor está quebrando todas as correntes do diabo na tua vida. O Senhor está tirando os amarrios do pecado sobre a tua vida. Dá glória a Deus. Alamaia. O Espírito de Deus está tomando conta de novo da sua terra. A chuva do perdão está caindo sobre a terra desta nação, sobre muitas almas. Dá glória ao teu Deus e se permita tocar pelo Senhor. Que a virtude da santa palavra esteja nos nossos corações para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.